A secreção primária das enzimas, ela vai ocorrer nos ácidos e vai liberar a secreção de enzimas, que é a amilase, tá? Nos ductos, aqui a gente tem alguns termos interessantes, que é a cialorreia. Eu lembro desse termo, então é um negócio que vai impactar na nossa vida, que é a salivação excessiva. Isso acontece normalmente pelo uso de fármacos, enfim, representa algum tipo de problema, né? E tem a xerostomia. Normalmente a tomia é uma questão de abrir, abertura, enfim. Mas nesse caso vai ser a falta de saliva. E aí, é sobre isso. Tanto a cialorreia como a xerostomia, elas podem ser ocasionadas por alguma doença, além de um fármaco. Mas o mais comum são fármacos mesmo. E aí, quais são as funções desse estômago, além de armazenar aquele alimento e triturar ele, enfim? Ele libera o ácido clorídrico, que vai causar a quebra dos alimentos ali. Como ele é um ácido, ele também vai causar a desinfecção desse alimento. Ou seja, ele vai pegar tudo que foi consumido, tanto as bactérias lá, né, as bactériazinhas felizes, elas vão ser reconhecidas por esse... Reconhecidas não, elas vão ser desnaturadas, as proteínas vão ser desnaturadas devido à questão desse ácido. E outra coisa importante é que a maioria das enzimas, elas são dessaturadas no estômago. Mas alguns fármacos, algumas situações, eles são absorvidos ali no estômago. Então, por mais que tenha esse tipo de desnaturação de vários fármacos e coisa, por isso que a gente não pode mastigar as cápsulas, né? Tem que esperar passar todo aquele processo digestivo para chegar no duodeno e no duodeno ser absorvido. Tem que lembrar dessa desnaturação. Outra coisa é que tem uma bactéria chamada H. pylori, tá? H. pylori, ela é uma bactéria que sobrevive ao ácido clorídrico. A desgraça consegue sobreviver. Ou seja, tem vários problemas, porque eu vou ter que criar um antibiótico, né? Um antibiótico que vai atuar no estômago para inibir e matar essa bactéria. Então é um trem bem complexo. Tá, e aí ele vai servir também de estocagem, né? Pensa comigo, para onde que vai o alimento que você ingeriu? Vai pro esôfago e depois pro estômago? Sim, e no estômago ele vai passar por aquele processo, o estômago ele vai distender, e aí vai caber mais alimento ali dentro, e assim progressivamente. Ele vai ativar o fator intrínseco. Quem faz isso são as células parietais. As células parietais são as mesmas que produzem quem? O HCl. Sim. Essa desgraça, ela tem duas funções, que é ativar o fator intrínseco. O fator intrínseco, ele é importante para a vitamina B12 devido à anemia perniciosa. A anemia perniciosa, ela também tem um outro nome, que é a megaloblástica ou então macrocítica. Macrocítica é justamente as hemácias, elas acabam assumindo uma conformação maior do que o padrão, ou seja, elas ficam macro. Aí o pepsinogênio, que eu sempre falo que é um polímero de pepsinas, mas não é verdade, tá? O pepsinogênio basicamente é a pepsina inativa. É isso que é o pepsinogênio, tá? O que acontece? Quando ele entra em contato novamente, olha só quem tá aparecendo aqui, com ácido clorídrico, ela vai se tornar a forma ativa, ou seja, vai virar uma pepsina. Sempre que entra em contato com o ácido clorídrico, pepsinogênio vira pepsina. Outras funções dele é justamente o quê? Secretar muco. Sim, muco e também bicarbonato. O estômago, ele vai excretar um pouco de bicarbonato, sim, embora não seja uma grande quantidade, como a gente encontra lá no suco pancreático. Ele vai proteger a mucosa gástrica, né? Óbvio. Esse muco, ele é importante justamente para proteger a mucosa gástrica. Até porque, por mais que ele produza lá os ácidos, enfim, isso não quer dizer que o nosso tecido seja feito de outra matéria, a não ser as matérias que são feitas por nossos tecidos. É o mesmo tecido conjuntivo, é o mesmo tecido epitelial que sofreria a ação do ácido clorídrico. Só que daí
em vez de ele agir totalmente em contato com essa estrutura, com as células sensíveis do nosso corpo, a gente tem um muco que vai ser produzido para justamente proteger a mucosa gástrica. Uma coisa que eu acho interessante de destacar, que quem vai secretar o muco são as glândulas denominadas focetas gástricas. E aí a gente também tem as células principais, que elas são responsáveis pela produção do pepsinogênio. Lembra que o HCl, ele vai pegar o pepsinogênio e vai converter em tripsina? Pois é, o pepsinogênio, ele é produzido pelas células principais, enquanto o HCl são produzidos pelas células parietais. E aí, o muco são das glândulas focetas gástricas. Outra coisa que o sistema gástrico ele é importante, né, é na atividade motora, de misturar essas secreções, e posteriormente também atividade motora para esvaziar todo o conteúdo que fica ali dentro desse estômago. E aqui a gente tem uma imagem do estômago. Tem a anatomia dele, né? No caso aqui tem o esôfago, né? A parte do esôfago ainda. A cardio, que ele é um esfíncter que fica ali na parte superior do estômago. A parte superior é o fundo, né? Depois do fundo a gente vai ter o corpo. Aqui a gente vai ter as rugas, né? Dá pra ver assim as ruguinhas. Essas rugas elas são responsáveis pela expansão ou então pela zona de atrito ali do alimento com as paredes para ajudar na quebra. E aí ela vai ter uma mucosa bem resistente ali para proteger justamente contra o ácido, né? Outro esfíncter que fica aqui no pilório é o antro, né? O esfíncter pilórico, na verdade. Mas essa parte aqui ela tem o nome de antro, tá? Não é só pilório. Temos também as camadas de músculo que ficam ali. A gente vai ter a de músculo longitudinal, que é essa mais superficial. A de músculo circular, que fica circundando mesmo todo o estômago, né? E a camada de músculo oblíquo, que ele corta obliquamente ali o estômago. Dá pra ver que as fibras elas estão orientadas de maneira diferente. Aí a mucina fica aqui mais ou menos na região da cardia. Ela vai liberar muco e bicarbonato. O corpo ele vai ser responsável pela liberação de pepsinogênio. Vai ser responsável pela liberação de HCl, né, o ácido clorídrico. O fator intrínseco, já que a gente vai ter o HCl, a gente tem as células parietais, né? E se a gente tem as células parietais, vai ser liberado o HCl e também o fator intrínseco. Muco e algumas enzimas também, além do pepsinogênio. E a lipase. Sim, lipase é liberada ali. Aí ele vai fazer a degradação do negócio, da gordura, vai botar pra dentro da célula e vai ser absorvido. Não! Mas a lipase, ela tem uma liberação, embora aqui muito pequena, muito reduzida, até porque não vai ter um grande impacto ali na questão da gordura. Até porque a gente tem que emulsificar, quem vai emulsificar é a bile, e assim progressivamente. E outra coisa é essa região aqui do antro, né? A região do antro, ele vai liberar principalmente o bicarbonato e também muco, de novo muco. Sempre tem muco. Porque o muco é importante, né, para fazer todo esse revestimento ali. Aí essas aqui são as camadas do nosso estômago, né? A gente tem a mucosa, né, que tem a mucosa superficial. Ela é importante para liberação de, adivinha, muco, né? E a mucosa mais para baixo, como é que é, profunda, ela vai ser responsável pela liberação de bicarbonato também. Sim, a gente já tem a liberação de bicarbonato no estômago, de tão ácido que é o ácido clorídrico. Aí as outras camadas a gente vai ter a submucosa, né? Que fica a muscular transversa, a muscular longitudinal. Lembrando que essa disposição das fibras, elas têm
funções de motricidade e também de encurtar o caminho, né? As longitudinais são de motricidade e a outra é de encurtar o caminho. Na verdade, quem é impura não é a transversa, é a liso-circular, né? E a transversa, a liso-circular, ela vai empurrar, enquanto a longitudinal, ela vai encurtar o trajeto. Aí a gente vai ter a subserrosa e a serrosa, que são as outras camadas. Normalmente a serrosa, uma camada serrosa, por exemplo, é a pleura, né? Pleura. No estômago, Evelyn? Não. A pleura não vai estar no estômago, obviamente. É mais fácil a gente ter ali ter o peritônio, né? Não a pleura, porque a pleura é tórax, não abdômen. Com relação à liberação de HCl, né? Quando que isso vai acontecer, a liberação do HCl? Quando a gente precisa. Começou todo o processo de digestão. Provavelmente a gente vai estar no momento parasimpático, né? O processo de digestão é parasimpático na maioria das vezes. Ou seja, a gente vai ter um neurotransmissor chamado de acetilcolina. Acetilcolina, ela vai ativar a produção de HCl, ou seja, ácido clorídrico. Outra coisa que também ativa é a histamina. A histamina, ela é produzida pelas células enterocromafins e também outra coisa que estimula a liberação do HCl é a gastrina, HCl, gastrina, que é outro hormônio ali. Gastrino é bom, né? É gastrina, só que é difícil a vida do pobre. E ela é liberada pelas células G, nada difícil. Sim, essa aqui vai ser um pouco mais difícil de saber, né? Enterocromafins. A palavra que, assim, não tem a associar. Mas a gastrina, célula G, dá pra pensar, G de gastrina. E aí também dá pra pensar no seguinte, quando alguém tem gastrite, né? Sabe o que é gastrite? Gastrite. A pessoa toma quem? Omeprazol. Nada a ver. Mas, enfim... E o omeprazol ele serve pra quê? Azia, né? Popularmente chamada de azia. Mas o nome bonitinho pra isso é pirrose. É com um R só, eu não sei falar pirose. Tem problema com R's. Mas enfim, a pirrose, tá? Que ela é importante justamente... Quer dizer, na verdade ela é um reflexo ali do refluxo de ácido gástrico pra cima. E aí, as pessoas tomam omeprazol para dar uma inibida ali, uma freada, que atua justamente na secreção do conteúdo das células parietais. Sim, ele vai dar uma inibida ali na questão da secreção das células parietais. O que elas secretam? Adivinha só? HCl, tudo gira em torno do HCl. Só para dar uma reforçada, né, que as células principais elas são responsáveis pela liberação do pepsinogênio, só que o pepsinogênio vai digerir o quê? Proteínas. Assim como a amilase ele vai ingerir o quê? Amido? Ingerir não, na verdade vai quebrar, né, vai transformar o amido em maltose. A gente vai ter o pepsinogênio sendo transformado em pepsina, e a pepsina que vai agir e vai transformar a proteína num peptídeo. Ou pelo menos tentar transformar em um peptídeo, né? O objetivo é esse, para que depois a gente quebre em aminoácido. E quem ativa então a célula enterocromafins, que vai liberar a histamina, Só fazer uma correçãozinha. As células enterocromafins, elas não produzem histamina propriamente dita, mas é uma estrutura semelhante à enterocromafim, né? São células semelhantes à enterocromafim que ficam no corpo gástrico, lembra do corpo gástrico lá, que vai produzir o HCl, vai produzir essas partes mais parietais, como fator intrínseco, enfim. Ela fica ali junto e vai liberar histamina,
que vai estimular a secreção do ácido gástrico, né, como a gente já viu. E ela é ativada pela acetilcolina e a gastrina. A gastrina lá, que eu falei, que produz pela célula G, que também ajuda na estimulação dos ácidos gástricos, ela também vai atuar na questão da liberação da histamina. Para quê? Para dar um reforço, entendeu? Eles vão chamar um monte de amiguinhos possíveis, porque na cabeça deles o que acontece? Quanto mais amigos, melhor. Mais vantagem eles vão ter sobre os outros, né? Mais sociáveis. Tá, mas vocês entenderam. Mais impacto vai dar na reação da produção do HCl. Aí a gente também tem as células D, que é a somastostatina, que vai inibir a secreção de quem? Do ácido gástrico. Sim, a gente chegou finalmente na inibição. E pode falar tanta coisa que estimula inibição. Mas antes de falar da inibição, sim, ainda tem que falar da gastrina mesmo, da gastrina, da célula G. Ela também é ativada por quem? Pelo neurotransmissor ali do parasimpático. O que ele faz também? Ele vai pegar outras coisas que ativam a gastrina, os peptídeos. Peptídeos são proteínas, né? Na verdade, são quebras de proteínas. Os aminoácidos também. Ou seja, a presença de alimento ali no estômago, de estruturas que precisam ser digeridas, vão gerar a secreção de gastrina pelas células G. E aí, vamos voltar para a somatostatina, que agora sim a gente pode falar da inibição do ácido gástrico. Ele vai ser ativado pelo ácido do estômago. Quanto mais ácido, né? Em algum momento o ácido vai ficar tão grande, que a célula dela vai pensar, opa, hora de liberar a somatostatina. Porque agora sim a gente pode dar uma sossegada nessa liberação, né? Além da somatostatina, a gente vai ter as prostaglandinas, tá? A somatostatina e a prostaglandina vão ter uma ação semelhante, que é o quê? Inibir a liberação de HCl pelas células paretais, né? Aí o que estimula a liberação do HCl pela célula paretal é histamina, a acetilcolina, a gastrina, e quem inibe é justamente a somatostatina e a prostaglandina, que vão atuar então nas células paretais. Só que um é antagonista do outro, né? Algo interessante que cabe destacar também é que a acetilcolina, né, voltando para a parte lá dos pós-ganglionários, enfim, na célula, o receptor vai ser o muscarínico 3, né? Receptor lá no nosso querido estômago. Para a produção de quem? Do HCl. A elevação do HCl é justamente quando a acetilcolina ela se liga ao seu receptor muscarínico 3. E a inibição normalmente acontece pelo simpático. Tá, aí o metabolismo. O que acontece ali no metabolismo da parte de produção do bicarbonato? A gente vai pegar o CO2, produto da respiração, vai juntar com uma água, ou seja, CO2 mais água, vai produzir H2CO3, literalmente. Eu peguei o oxigênio daqui, juntei com os oxigênios que estavam aqui, deram 3 oxigênio e os 2 hidrogênio que estavam aqui, mais os carbono, obviamente, que tá ali também. E aí, o que acontece? Como que a gente vai produzir o bicarbonato? Isso aqui é um ácido carbônico. E quem fez essa junção é a anidrase carbônica. Ela converte ali ácido carbônico em CO2 e água e também faz esse processo de converter CO2 e água em ácido carbônico. Só que aí, para a produção de bicarbonato, a gente vai perder o hidrogênio. Na verdade, não vai perder, mas vamos, então,
deixar esse hidrogênio, dar um chega pra lá pra esse hidrogênio. Vai ser jogado pra onde? Pro lúmen. Lúmen do quê? O lúmen do nosso estômago. Porque a gente quer um ambiente ácido dentro do estômago. Mas na parte das paredes, não. A gente quer o mais básico possível para neutralizar toda essa acidez. Então, vai jogar para o lume. Aí depois, vamos produzir o HCl junto com esse hidrogênio. Sobre o pâncreas, então, vai ser uma glândula mista. Por quê? Porque tem função endócrina e exócrina. Endócrina é quando é jogada dentro dos vasos linfáticos ou dos vasos sanguíneos. Exócrina, quando entra em contato com o tecido epitelial, e não endotelial, como é no caso dos vasos sanguíneos. Não é bem isso, mas enfim, exócrina é quando coloca em contato com algo que veio de fora, né? Tipo alimento. Então, a gente vai ter os ácidos pancreáticos, que são essas estruturas aqui em cima, né? E depois disso a gente vai ter o ducto de cada uma. O ducto vai liberar o bicarbonato, enquanto os ácidos pancreáticos vão produzir as enzimas. Assim funciona normalmente. O ácido ele é responsável pela produção de enzimas, enfim, dessa parte mais burocrática, e o outro só joga algo para amenizar a situação ou para dissolver, né? Às vezes é jogado água aqui junto. Então, é isso que acontece. O químio ele vai ser neutralizado justamente pelo bicarbonato produzido no pâncreas e vai neutralizar. Legal isso aí. Vai vir muito bicarbonato, mas muito bicarbonato para neutralizar mesmo. Aí, como eu já falei antes, como é que funciona o metabolismo da produção de bicarbonato, que vai acontecer tanto nas células duenais e no pâncreas, eu não vou falar de novo, mas tá ali, caso você queira pausar para olhar. Aí a troca de cloro por bicarbonato, ou seja, sim, o cloro ele vai entrar para dentro da célula e o bicarbonato vai sair. É um sistema de antiporte, gasta energia. É sempre um trocador, né? Vai trocar um cloro pelo bicarbonato. E agora a gente vai para o suco pancreático, né? Antes a gente estava falando do suco gástrico, produzido lá para o estômago. Agora nós vamos para o suco gástrico. Além dessa parte gástrica de produção e liberação de bicarbonato, a gente também vai ter a produção do suco gástrico, que é rico em enzimas inativas, ou então a gente chama de zigmogênios. Os exemplos de enzimas inativas são tripsinogênio, quimiotripsinogênio, proelastase, procarboxipeptidase A e procarboxipeptidase B. Elas todas vão ser liberadas na forma inativa, como eu falei anteriormente. Porque senão ia digerir justamente o próprio pâncreas. As enzimas digestivas, elas vão priorizar um pH básico, né? Não ácido. Ou seja, se fosse jogado dentro do estômago, ia desnaturalizar o trem, né? Não adianta, porque lá é extremamente ácido. Então, as células do duodeno, elas também, quando vão ter os nutrientes ali, vai levar à produção da CCK, que é a colicistectocinina, que vai atuar lá nos ácidos do pâncreas, né, das glândulas do pâncreas, e vai pedir para que liberem as enzimas digestivas inativas que eu falei anteriormente. No duodeno vai ocorrer a chegada do alimento mais ou menos ácido, e aí o que acontece? Vai ser percebido e estimular a secretina, que é a célula S intestinal, secretina produzida pela célula S intestinal, que vai atuar na secreção de bicarbonato do pâncreas. Ou seja, a gente tem a CCK atuando na parte do suco pancreático e temos a secretina, né? Secretina, que é produzida pelas células S,
do intestino, atuando sobre o bicarbonato. Aí o que acontece? Eu libero a enzima e aí a gente vai ativar essa enzima em algum momento. O que acontece? A gente entra com a enteropeptidase, ou seja, a enteroquinase, e aí ela vai pegar o tripsinogênio e vai transformar ele em tripsina. Por conseguinte, sei lá, a tripsina ela vai ativar as outras enzimas. É uma reação em cadeia. Uma ativa uma e as outras vão ser ativadas por uma só. Que aí vai transformar o quimiopepsinogênio em quimiotripsina, vai virar elastase e carboxipeptidase AB, que no caso seria a procarboxipeptidase, né? Aí vamos supor que chegue a parte da bile, né? Vamos falar de bile agora. Chegou o lipídio no duodeno. Aí a vesícula ela vai se contrair. Quem contrai isso é a CCK também. Ou seja, a mesma enzima que faz o suco pancreático ser liberado e estimula a liberação dessas enzimas do suco pancreático, também atua na contração da vesícula biliar. Aí, enquanto a secretina ela vai ser produzida pelas células S, a gente tem a colicistocina sendo produzida pelas células I, tá? A CCK ela é produzida pelas células I. Pensa onde que ela vai atuar, né? Não é no pâncreas, mas pensa que ela tem que mandar essas enzimas pro intestino. Logo, células I e de intestino. Aí a gente tem que falar também do ducto colédoco, que é esse ductozinho aqui, essa parte aqui. Esse ducto colédoco, a gente consegue perceber que cruza com o ducto do pâncreas. E isso aqui vem da vesícula biliar, tá? A vesícula biliar vai estar aqui, vamos supor. O que acontece? Quando a gente tem um cálculo que se desprende da vesícula biliar e causa um entupimento aqui, o que acontece? Não vai vir a secreção de enzimas pancreáticas e nem de bicarbonato do pâncreas. E aí pode acontecer uma pancreatite aguda, assim, ó, agudizar muito rápido a situação. Então, quanto mais precoce diagnosticado esses cálculos na vesícula, menos complicações futuras isso pode oferecer. Porque o risco de fazer isso aí é bem grande, né? De obstruir esse canal, o duto colédoco. E uma coisa interessante é que a retirada de vesícula, o nome, né, da cirurgia é colecistectomia. A ectomia, né, ectomia é um nome de retirada. E colicist é um nome diferente para vesícula. Estranho meio maluco ali, não faz sentido, né? Como é que é? Só que se vocês forem mergulhar nesses termos, vocês vão achar uns trem assim que não faz sentido mesmo. Tipo, salpingoectomia. Salpingo é um trem, é a retirada das trompas de falópio, ou seja, as tubas uterinas, né? Trompa de falópio, vão me xingar se eu falar trompa de falópio, mas eu aprendi trompa de falópio. Mas é sobre isso. Aí retira isso aí, essa bingoectomia. Que loucura. Vai cair na prova? Não, né? Mas a título de curiosidade é sobre isso. Aí, qual que é a parte que eu tava mesmo, irmãos? Outra coisa. Tem o ducto de Wiesel, que é essa caralho aqui, se eu não me engano. Pera aí, deixa eu riscar. Isso aqui. Eu acho que esse aí é o ducto de Wiesel. Tá certo? Wirsung, né? Olha que bonito isso. Parabéns, Evelyn. Mas ele atravessa torre, né? Que nem minha mãe fala. Ele atravessa desde a ponta lá do pâncreas até o ducto pancreático.
Ducto colédoco, cancela. O cérebro não funciona bem. Agora nós vamos falar mais um pouquinho da CCK, porque a CCK é o tipo da... É o trem das trem, entendeu? É a célula... quer dizer, a substância secretada pela célula das células. É a célula I. Pensa só. I. Muito importante. Gente, o I vem de I em inglês. E I significa eu. Raciocina comigo, é a minha célula. É a célula das células. Tô brincando. Tá, mas enfim. A CCK, além dela fazer essa questão de aumentar o suco pancreático, ela também vai retardar o esvaziamento gástrico. Ela vai dizer, ô, estômago, não, agora não, fica assim, agora pode vir. Tipo isso. E também vai contrair a vesícula de biliar e também relaxar o esfíncter de Oddi, que é esse último esfíncterzinho aqui. Não sei se deu pra enxergar alguma coisa, né? Mas enfim, o esfíncter de Oddi fica ali. Só que aí a gente também tem outros subesfíncteres, que outro dia eu falo. Aí a bile, ela é responsável pelo quê? Emulsificação. Não sei o que é, Evelyn. Emulsificar é você pegar uma estrutura lá e jogar uma estrutura, uma outra estrutura, que tem afinidade com ela. Mas ela também não tem tanta afinidade assim, entendeu? Ela é a amiga da tua amiga, tipo isso. E aí, a tua amiga tá aqui, ó. Aqui. E aí vocês meio que interagem. Ou seja, a coisa vai interagir de um lado com a água e do outro lado com a gordura. É isso que acontece na emulsificação. E também, essa questão anfifílica produz algo chamado clivagem. Mas não é bem clivagem, mas vai fazer reduzir essas partículas para que a lipase consiga funcionar de maneira correta. Ou seja, vai virar várias gordurinhas. Essa gordura ali, ela virá várias gordurinhas, não uma só. Entendeu? Por quê? Porque ela quer dividir com as outras pessoas também, né? Querem explodir a amiguinha ali para que várias outras pessoas possam ter partes da amiguinha. Que horror. Ai, Evelyn, para. Cancela. Mas enfim. A bile, ela vai emulsificar e quebrar, como eu falei. E a lipase que vai fazer o processo digestivo. A bile não digere nada, só quebra. Que a bile, ela vai ser composta por quem? Água, ou seja, consegue fazer o processo de emulsificação porque ela é polar. Sais biliares, dentro disso também entra o colesterol, né? Ai, eu tô fazendo certo com o trem errado. Não, mas era pra ser com isso? Mas que sacanagem, olha isso. Que loucura. Tá, a parte interessante do negócio ali. Vai ser composta por água, sais biliares, bilirrubina. Bilirrubina é importante por quê? Porque a gente tá em hemácia, né? Que com toda a certeza do mundo não é azul. Eu não sei que ela esteja desoxigenada. E eu acho que vai vir um trovão. Mas enfim. Veio o trovão mesmo, ó. Tá, aí a gente tem aqui uma hemácia, coisa bonita. E aí a gente faz o que com essa hemácia? Quebra ela. E aí, HB, né, que é a hemoglobina, ela vai ser quebrada em bilirrubina. Não vou escrever tudo, tá? Mas é isso aí. Que é o subproduto ali da hemoglobina. Proteína também. Aí tem o colesterol. O colesterol, normalmente, ele tá associado à formação de cálculos, né? Sabe a aterrosclerose? A aterrosclerose é uma das principais doenças que acometem as pessoas mais obesas. E é importante falar que a gordura, ela acaba se sobrepondo ali nos vasos sanguíneos por talvez uma ruptura, alguma coisa assim. E aí as plaquetas, elas vê que tem aquele aglomerado de gordura e vai lá e enfia a plaqueta no negócio, porque acho que é um problema, que tá acontecendo extravasamento ali
daquele colágeno, enfim, né? Tem um fator intrínseco e o extrínseco da coagulação. Um entra em contato com o colágeno, o outro não sei. Enfim, lesionou o tecido endotelial vai liberar colágeno. Aí começa a liberação de colágeno, aí não cola mais nada. A gordura que estava mais ou menos ali depositada, chega a plaqueta, chega a fibrina e forma um trombo, né? Um trombolho lá de gordura, plaqueta e fibrina. E qual que é o maior problema? Essa porcaria se soltar. Se essa porcaria se solta, ela vai parar em algum órgão, vai parar num buraco que ela não deveria parar. E aí, como os nossos vasos, eles vão ficando cada vez mais finos, fina. Algum momento ele vai obstruir totalmente o canal, entendeu? O ruim é quando afina, mas ao mesmo tempo é um vaso muito importante. Por exemplo, uma artéria, né? Fudeu, entendeu? Vai dar problema, vai dar BO, vai faltar suprimento sanguíneo ali, né? Quando tu comprime uma artéria, vocês já tiveram a sensação que a perna de vocês estava dormindo? Vocês comprimiram vasos. É isso que acontece. Porque se fosse nervo, ia doer. Nervo dói. Agora, se tu contrai vasos, vai ficar dormindo, né? Óbvio, vai ficar sem energia. Mas não dói. Por que não dói? Porque falta energia até para transmissão de sinal. Não dói. Só dói quando tu se toca que o negócio tá dormindo e tu começa a bater o pé pra, sei lá. Aí dói, né? Porque aí começa a ter energia, começa a ter circulação. Mas né, para de viajar, foca aqui. Tá, daí tem o colesterol, que vai formar os cálculos, justamente pela parte da gordura. Tem ácido graxo, que eu gosto de abreviar com HGX, e lectina. O que é lectina, gente? Só que a lectina é uma safada, né? Porque ela é excretada ali pelo negócio, mas ela vai dificultar a absorção de aminoácidos essenciais, né? Que a gente tem a valina, o triptofano, tem a serina, a isoleucina, tem a leucina, enfim, tem um monte. Lê lá. Por que eu sei de cor alguns? Não sei também. Mas enfim. Aí, outra coisa esses essenciais não vão ser absorvidos, ou vão, mas com maior dificuldade, e também costuma irritar as paredes do intestino. Então raciocina comigo. Qual que é o benefício dessa porcaria ali? Não sei, deve ter algum, mas eu não faço ideia. Uma coisa é certa, a lectina ajuda ali na formação dos cálculos biliares. Ai, que alegria. Outra coisa importante é intestino. Por que o intestino consegue absorver? Ele tem várias vilosidades que vão entrar em contato. Ele tem literalmente umas dobras. Em vez de ser assim, eles pensaram, ai que sem graça, vamos fazer assim, não. Aí eles fizeram um intestino assim. Literalmente, a comida entra aqui, ó. Ela fica ali, pendida. A comida entra aqui, fica aqui, fica aqui. Sabe? Ela não sai, ela fica ali. Aí o que acontece? Ela não tem como seguir o seu fluxo normal. Ela vai ter que ser absorvida. Aí ela entra aqui pra dentro, né? Na corrente sanguínea. Aí ele vai por via porta pro fígado. No fígado vai acontecer o quê? Eles vão figadificar ele, né? Brincadeira, mas eles vão filtrar o cara. Eles vão liquidificar ele. Aí eles filtram. E aí o fígado vai lá, bota dentro da veia cava. Depois de ter passado por vários vasos sanguíneos diferentes, que eu vou ler depois. Eu não sei de cabeça. E aí vai pro sangue. Aí no sangue, entra lá no átrio direito, desce pro ventrículo direito. O ventrículo direito se contrai, manda todo esse sangue pro pulmão, via artéria pulmonar. O pulmão coloca o CO2 para fora, né, do nosso corpo e bota o oxigênio para dentro, por conta lá da afinidade da hemoglobina por O2. E aí é isso que acontece, irmãos. O sangue tá pronto para circular por todo o corpo.
Em primeira instância, vocês têm que pensar o seguinte: a água, ela vai ficar onde tem sal. E a água é um negócio que vai ser absorvido no intestino grosso. Então pensa comigo. Se a água fica onde tem sal, não vai vir sal pro intestino grosso também? Minerais? Sim? Vai, óbvio que vai. Então pensa comigo. Os sais, normalmente, eles são forçados a sair em primeira instância. Eles tiram sódio de dentro do intestino delgado. Joga pra fora, joga pro lume, porque eles não querem. Eles querem que vá com o esterco pra ir embora. Aí chega o esterco lá no intestino grosso. O intestino grosso olha pro esterco, vê a água e pensa assim: eu quero a água, mas eu vou ter que pegar o sal junto. E aí ele pega a água e o sal, em alguns casos. Paratormônio, que daí tem aquela parte do paratormônio importante para ativação da vitamina D, né? Por que serve a vitamina D na digestão, né? Porque a vitamina D tem uma importância grande ali, ó, para absorção do cálcio. Mas só isso, Evelyn, só faz isso. Esse frufru tudo para vitamina D só por causa disso? Não. Ela tem algumas funções também na questão imunológica, circulatória e nervosa. Circulatória por quê? Cálcio, né? Cálcio ele precisa estar na circulação também, né? Não pode deixar um sangue sem cálcio. Enfim, tem importância ali pra questão da contração muscular, por exemplo. Como é que você vai deixar um trem ali sem cálcio pra contração muscular? Gente, é um tiro no próprio pé. Os vasos sanguíneos, eles são cheios de músculo e eles precisam de quê? De cálcio. Aí tem o ferro e tem o potássio. Potássio, coagulação. Ferro é uma questão de transporte, né? Enfim, são absorvidos no intestino de forma ativa, ou seja, gasto de energia. Eles precisam gastar energia para pegar o ferro e o potássio. Aí, aquele processo lá do amido, né? O que acontece? O amido, pela transformação, pela potencialização da amilase, ele vai ser clivado em maltose. E aí, a maltose ela vai ser clivada em glicose. Transporte na célula. O sódio mais a glicose, eles vão se ligar a um transportador. Essas duas Gertrudes, elas vão se conectar a um transportador e ambas elas vão ser transportadas, quer dizer, vão ser ambas transportadas para dentro da célula intestinal? Tá, mas Evelyn, qual que é o tipo de amilase que vai transformar o trem ali em maltose? A amilase salivar, ela já tem uma participação nesse processo. Ela consegue digerir mais ou menos, transformar, na verdade, esse amido. Mais ou menos 30% do amido todo ingerido já é transformado em maltose ali pela amilase salivar. Aí o restante vai ser digerido pela amilase pancreática, tá? E aí vai ser convertido em maltose, como eu falei. Pode ser tanto na amilase salivar como na amilase pancreática. Tá, aí o que aconteceu? Chegou a maltose, né? Maltose. Vamos supor que tenha sido daqueles 30% que a amilase salivar ela consegue fazer. Chegou lá no duodeno. Ele pode ser absorvido? Ainda não. Ele não pode ser absorvido. Por quê? Porque ele precisa ser hidrolisado. Quem vai fazer isso vai ser a pitialina, ou seja, a amilase pancreática, a pitialina, vai hidrolisar, fazendo uma ligação alfa-1 ali nessa maltose. Aí sim. Aí no duodeno as células intestinais vão secretar a enzima sacarase, a isomaltase, que vão atuar na quebra para degradar até chegar em monossacarídeos, ou duas glicoses, podendo assim ser absorvidos pelo corpo. A partir daquele momento que a gente tem a ação da pitialina para hidrolisar, e posteriormente a gente vai ter a ação das sacarases, né, da enzima sacarase e da isomaltase, maltose, que vão degradar todo aquele amido até chegar justamente
nas micropartículas de monossacarídeos. Parte dos lipídios. Os lipídios, você sabe que os lipídios são lipídios. E a gente tem uma coisa chamada membrana fosfolipídica. Ou seja, a gente vai ter o que na membrana fosfolipídica? Isso aí. Um fósforo e as pernoca lipídica. Aí como que é uma bicamada, a gente tem a cabeça para baixo, né? Ou a cabeça para cima, depende qual é o teu patamar de visualização. E as partes lipídicas, elas ficam uma interagindo com a outra. Aí, por ser lipídio, ele vai passar de boas na lagoa pela membrana plasmática. O que acontece com a digestão dos lipídios? Na primeira coisa, lipase. Sim, a lipase é o paranauê dos paranauê. Lembrando que o estômago, ele secreta um pouco de lipase, mas é quase que insignificativo. Grande parte da lipase, ela vai vir de quem? Do pâncreas. Aí sim que acontece a parte da digestão. Lembrando da secreção da bile, né? Que a bile, ela vai ser muito importante para emulsificar e para quebrar em partículas pequenas essa gordura. Então, o complexo de Golgi, ele vai pegar os tags, né, que são os triglicerídeos, e vão transformar em quilomicron. Evelyn, eu não sei o que é quilomicron. Quilomicron é basicamente um monte de tags, né? Raciocina comigo. Um monte de tags. Aí tem uma membrana fosfolipídica aqui e tem uns colesterol no meio. Deu. Expliquei o suficiente. Ou seja, o complexo de Golgi, ele vai engolir os lipídios, engole e faz um saquinho, né? Ele faz uma vesícula, né? Porque o Golgi, ele tem essa propriedade de fazer e transformar as coisas em vesículas. Então, vai pegar um monte de triglicerídeos, vai ensacolar eles e vai mandar para fora. Como é o nome disso aí? Quilomicron. Uma coisa que é interessante lembrar, mas que talvez, não vai cair na tua prova, é que esse quilomicron, ele não é um negócio muito pequeno. Para ele sair pela membrana plasmática através de uma difusão facilitada, por exemplo, no caso de proteínas, ou enfim, ele vai sair por exocitose, ou seja, a célula vai ter que assumir uma conformação que vai conseguir expulsar essa bolsinha. Então, ele vai para o sistema linfático para depois cair na circulação sanguínea. Por que sistema linfático? O sistema linfático, ele tem uma propriedade muito importante de filtro. Ele vai atuar filtrando todas as escórias que são produzidas em todos os lugares. Inclusive os OTAGs, né? Eles não tem que filtrar os triglicerídeos. Até porque ele foi proveniente de um local sujo, né? Que é o alimento de fora. Então, quanto mais absorção, quanto mais mecanismos de desinfecção, melhor. A absorção de água, ela vai acontecer no cólon ascendente, principalmente uma parte do transverso. Aí o restante ele vai só estocar e também armazenar e depois fazer a expulsão do negócio. E quando tá lá no reto, chegou no reto, a fezes está caindo para fora. A única coisa que vai controlar realmente é o esfíncter voluntário, aquele o externo, né? Aquele de tecido estriado, esquelético, né? Músculo estriado esquelético. Esquelético. Aí a gente entra na parte da digestão de proteínas, que vai atuar principalmente o pepsinogênio. Pepsinogênio, lembrando que é a parte inativa. Aí a gente entra com o pepsinogênio inativo, que vai ser ativado e vai virar pepsina. Aí, vamos lá. A gente tem que pegar as proteínas, os peptídeos e transformar em aminoácidos. A gente vai ter os essenciais, que são histidina, isoleucina, lisina, metionina, felinalina, treonina, triptofano, valina, arginina, que são os essenciais, né? Que são aqueles que a gente tem que ingerir junto ao alimento. A gente não produz. O alimento, ele vai chegar no estômago, a célula G. A célula G é que libera gastrina. A gastrina aumenta quem? Não preciso falar nada. E aí, com isso, né, com a liberação de HCl, também vai ser liberado o pepsinogênio.
pepsinogênio é uma estrutura produzida pelas células principais. Finally! A gente chegou na parte da secretina. Graças a Deus. Tá, aí o quimo vai chegar ao duodeno. As células, elas percebem esse quimo, né? Que está extremamente acidificado ainda. E vão liberar a secretina, que vai promover a liberação de quem? Do bicarbonato. Lembra que eu falei que estava acidificado, né? Cheio de ácido ainda? O bicarbonato vai atuar nessa neutralização. Aí a gente tem a colicistecina, que é a CCK, que ela vai atuar na liberação do suco pancreático. Quando libera o suco pancreático, tem um monte de enzimas. Essas enzimas a gente tem o tripsinogênio, quimiotripsinogênio, e tudo isso está inativo, né? Aí chegou no duodeno, quem vai ativar? A enteroquinase vai transformar o tripsinogênio, em tripsina. E aí a tripsina que vai ativar todas as outras enzimas em cadeia. Aí, vamos lá. O que tem de interessante ainda? Bom, a quimiotripsina, a proelastase e a elastase, a carboxipeptidase e a carboxipeptidase B, elas são importantes na digestão de proteína em lipídio. Vai fazer a clivagem de proteína em peptídeo ou oligopeptídeos, né? Os enterócitos, que são as células ali presentes nessa parte do intestino, né? Que são as células intestinais, eles vão receber esses peptídeos, só que não são aminoácidos ainda, né? Eles não vieram prontos aos enterócitos. E a última clivagem quem vai fazer são os enterócitos. Então chega o peptídeo, os enterócitos não, né, propriamente dito, mas as estruturas que estão presentes ali nos enterócitos vão fazer essa clivagem e quebrar em vários aminoácidos. A digestão da boca, ela não vai se dar só em carboidratos, mas também ocorre alguma digestão de proteínas já. E agora nós vamos falar dos carboidratos. A saliva, como eu falei, ela é proveniente da glândula parótida, principalmente. Enfim, tá, a saliva, ela tá em todas, né? Só que dependendo quais vão produzir amilase salivar. Todas. Só que a mucinol vai produzir mais muco. Mas todas produzem enzimas. Vai umidificar o alimento. A pitialina, que é a mesma coisa que a amilase salivar, vai quebrar o amido em maltose. Ora, vai ser quebrado na amilase salivar, ora vai ser quebrado na amilase pancreática, né? 30% já começa na boca. Aí vai atuar em pH neutro, ou seja, mais ou menos neutro, né? Porque 6,4 ainda é ácido, a 7,5 que já é básico. Mas é isso aí, tem variações, não é 100% neutro. A deglutição, quando ocorre a deglutição, já ativa a célula G, que vai secretar a gastrina, que já vai aumentar o HCl, né, que é o ácido clorídrico, para o pH ficar logo em 2. E aí a pitialina para de funcionar lá naquele pH 2. Aí vai entrar a outra pitialina. Absorção dos enterócitos. Aí a gente tem a microvelocidade. E isso aí vai aumentar também a questão da captação dos carboidratos. Chegou o carboidrato no duodeno, liberou a secretina, né? A secretina feita pelas células S, que vai aumentar o bicarbonato. E com isso a CCK também vai liberar os sucos pancreáticos, porque ela também acaba sendo estimulada ali por toda essa cadeia. A amilase pancreática, ela vai agir no amido, assim como a amilase salivar também agia, né? Só que depende do amido, ela vai escolher a dedo quais ela quer, quais ela não quer, vai quebrar em maltose. A maltose, ela vai passar para o interior do enterócito, pela maltase, enzima da borda de escova, e aí ela é quebrada em 2 moléculas de glicose. É assim que funciona exatamente? Não. Como eu falei antes, essa digestão, ela tem algumas outras etapas, né? Por exemplo,
Chegou lá a questão da maltose. A maltose ela vai ter que ser hidrolisada. Aí depois ela ser hidrolisada, vai atuar as enzimas como a isomaltase e sacarase, que aí sim vão quebrar em partículas em monossacarídeos. Aí a gente tem ali, ó, maltase, que eu falei, a glicoamilase, que fica na borda ali do enterócito, e a lactase. O que vai acontecer? Chega a lactose, chega a sacarase, chega o oligosacarídeo, eles vão passar por esses locais específicos, né, por cada enzima específica. E aí, como por exemplo a sacarose, ela vai virar glicose mais frutose, a lactose vai virar vai passar pela lactase e vai virar glicose mais galactose. De novo, digestão dos lipídios, mastiga, enzima já começa. É mais ou menos a fazer um processo ali nesse lipídio. Só que daí o que acontece? A gente vai ter a porcaria dos resquícios de lipases ali na parte do estômago, só que é mais... No caso, essas loucas ali são resistentes ao HCl, mas não vai fazer uma grande digestão dos lipídios. Aí, o intestino delgado vai vir a enzima do pâncreas. Aí vem um monte. Muita lipase, assim, de lotar o comboio todo. Agora sim começa quebra. O desmoronamento. Aí tudo será processado em glicídio e ácido graxo. A gente tem os triglicerídeos, que é o principal lipídio. Ingesta de lipídio cerca de 160 gramas por dia. O alimento vai chegar no duodeno, que vai ser percebido pelas células S da secretina, que vai aumentar aqui a liberação do bicarbonato para neutralizar. A colicistectonina, ela é produzida pelas células I e vai atuar lá na liberação do suco pancreático. Só que ela é ativada pela secretina. Aí atua na vesícula biliar também contraindo. A bile emulsifica, quebra em partículas menores essa gordura. E a CCK libera o suco pancreático e vem da lipase pancreática. A lipase vai clivar o lipídio em lipídios tags, em glicerol e ácido graxo. Outras enzimas. Fosfolipase A2. Quebra de fosfolipídios. Não, Evelyn. Quando tem fosfolipase, vou quebrar o fosfolipídio. Vai liberar ácido graxo. Gordura é isso, gente. Vamos liberar colesterol, ácido graxo. O glicerol. Né, que nem a lipase vai clivar lá os triglicerídeos. Aí vai liberar glicerol porque ele tem um glicerol. Mas fosfolipídio vai liberar ácido graxo. Um éster de colesterol vai virar um colesterol. Aí acontece a colesterol esterase. Esterase vem de enzima, uma enzima do éster. No caso, ela remove o éster, né? Aí o colesterol a colesterol esterase, que é a enzima, ela vai agir junto com a água e o ácido graxo. Como assim, Evelyn? O que vai acontecer com a água? Um éster, ele consegue interagir com a água. O ácido graxo com o colesterol. Que legal. Chegamos às enzimas digestivas, né, do suco pancreático, enfim. E que vai produzir principalmente os igmogênios, que são as inativos. Aí, precursores das proteases. É um resumão de tudo. O tripsinogênio, o quimiotripsinogênio, proelastase, procarboxipeptidase, A, procarboxipeptidase B. São proteases. Aí, de amido, a gente vai ter amilase. De lipídios, a gente vai ter lipase, esterase inespecífica, no caso do colesterol, né? E o fosfolipase A2. E nucleases, que são a desoxirribonuclease e a ribonuclease,
que vai atuar no DNA, né? Ou ali naquela sequência de nucleotídeos, né? Por isso que é nucleases, porque elas agem justamente ali, por exemplo, desoxirribonuclease vai fazer uma clivagem dos nucleotídeos do núcleo. Aí, a gente tem a enzima enteroquinase, que não tá ali, mas ela tá na borda da escova e ela é muito importante para ativar a tripsina, que vai fazer o quê? Ativar todas essas aqui. Todas essas aqui, né? Não tem nada a ver com isso aqui, porque não tem a ver com proteína. Tudo que tem a ver com proteína. E acabamos nosso surto coletivo por hoje.